Kakashi conseguiria vencer o Pain? E quando eu falo Pain, eu me refiro apenas ao caminho Deva. Na luta original, o combate estava bem equilibrado, até que o caminho Azura chegou e dificultou tudo. Mas e se a luta continuasse em um x1, sem o caminho Azura chegar e sem o time Choso interferir? Quem teria vencido? É isso que você descobre agora. Versões utilizadas. E bem, para não sobrar dúvida, quem eu irei considerar nesse vídeo é apenas o caminho Deva, sem os demais Pains. E o Kakashi será ele apenas com um Sharingan. Lembrando que as informações consideradas aqui serão apenas as que o Kakashi já havia adquirido sozinho antes do time Choso chegar. E bem, como de costume, vamos relembrar os poderes de cada um nessa fase, começando pelo Pain. E bem, como estamos apenas considerando o caminho Deva, as coisas são mais simples, onde o caminho Deva tem poderes de atração e repulsão, onde ele próprio é o epicentro dos ataques. O caminho Deva pode tanto usar uma repulsão em 360 graus, que destrói tudo à sua volta, como ele fez lá no começo na luta, como também uma repulsão mais concentrada, em um único alvo, como ele fez contra a Hinata. Já na atração ele consegue escolher um único alvo, como ele fez com Kakashi, e atrair a si próprio. Além disso, o caminho Deva também pode usar os bastões que, ao entrar em contato com o inimigo, bagunça o fluxo de chakra. Já o Kakashi é o ninja dos 1000 jutsus, no qual o próprio Pain se sentiu honrado em conhecê-lo, e que o próprio Pain assumiu o nível de periculosidade do Kakashi. E isso em parte se deve à sua grande variedade de jutsus e às várias possibilidades que o Kakashi pode criar. Com Sharingan, o Kakashi pode prever movimentos e decifrar facilmente os jutsus dos inimigos, e assim criar uma estratégia de ataque. O ataque assinatura do Kakashi é o seu Haikiri, que pode derrotar o inimigo com um só hit. Porém, o Kakashi já mostrou poderosos jutsus de água, como o Dragão de Água, jutsu de fogo como Bola de Fogo, e ainda conta com jutsu de Doton, que inclusive é um dos elementos que o Kakashi mais usa depois do elemento Raio. E isso tanto para criar barreiras no combate com diferentes finalidades, como também para se movimentar pelo solo e executar estratégias, como por exemplo, sair atacando o inimigo, como ele fez contra Itachi e também contra o próprio Pain. Além de ter o Kamui, que pode criar um buraco que distorce o espaço-tempo e envia o alvo para outra dimensão. O tempo de realização dessa técnica vai variar de alguns fatores, como por exemplo, o tamanho do alvo e também se ele está em movimento ou não. Geralmente o Kakashi mostrou ter mais facilidade em usar a técnica em alvos menores, e principalmente se forem em sua direção, o que facilitaria travar a mira no alvo. Além de vários outros jutsus que o Kakashi adquiriu em seu arsenal. E agora vejamos como estava a situação da luta de Kakashi vs Pain antes dos demais personagens interferirem. E bem, tudo começou com Kakashi salvando o Iruka de jogar no Vasco. Na sequência, o Kishimoto já nerfa o Kakashi nessa cena aqui, pra ele não solar o Pain com 1000 anos de morte. Porque vocês estão ligados, né? Se não tivesse roteiro nessa cena, o Kakashi já teria lançado 1000 anos de morte e acabado com a luta aqui. Mas zoeira à parte, o Kakashi cria um muro de terra atrás do Pain. Muita gente não entendeu o motivo do Kakashi fazer isso, porém o objetivo é simplesmente limitar a fuga do Pain, limitar o espaço dele, e assim ter mais chance de acertar um ataque. Na sequência, o Kakashi já carrega um Chidori, porém o Pain, que não é besta, já acerta o Kakashi com seu receptor. Esse receptor bagunça o chakra do Kakashi, e como consequência, mesmo a uma curta distância e limitando o espaço, o Kakashi erra o ataque. E nessa hora, o Pain já apela usando seu Shinra Tensei de 360 graus. O Kakashi nessa experiência aprende que ataques físicos não iriam funcionar, e tenta usar o ninjutsu a média distância contra o Pain. Porém o Pain usa o mesmo jutsu e também consegue evitar o ataque do Kakashi. E é a partir daqui que tem intromissão de terceiros na história original, ou seja, também vai ser a partir daqui que a gente vai mudar, né, e fazer análise para ver quem venceria. Vamos tentar entender quem venceria a partir daqui sem a ajuda do caminho Azura e do time Choso. E bem, como vocês estão ligados, esse Kakashi que estava lutando aqui é um clone de raio. O verdadeiro estava escondido e apenas aprendendo sobre os poderes do Pain, e até aqui ele já sabia do poder de repulsão e que isso conseguia anular tanto ninjutsu como taijutsu. Porém, na história original, o caminho Deva também revela o poder de atração quando o caminho Azura chega. Porém, ele só fez isso para o Kakashi ser acertado pela lâmina do caminho Azura. Se a gente vai considerar a luta em um x1, não faria muito sentido o caminho Deva usar a atração aqui. E isso porque ele já tinha visto que o Kakashi é perigoso a curto alcance usando o Chidori, e no meio do caminho também poderia voltar a usar aquele lobo de raios. Então usar a atração sem ter um segundo caminho para ajudar não seria uma boa opção. Outra informação importante é que quando o Choso chega, o Kakashi disse que tinha gastado quase metade do seu chakra, e ele não falou que tinha gastado metade ou mais da metade, ele falou quase metade. Então se formos colocar em porcentagem, seria algo como se o Kakashi já tivesse gastado 45% do seu chakra, e ainda tivesse ali por volta de 55% do seu chakra.
E mesmo que ele só tivesse metade, pela lógica, a partir do momento que o Choza chega, o Kakashi ainda deveria conseguir usar a mesma quantidade de jutsus que ele usou até ali, porque no mínimo o Kakashi ainda tinha metade de seu chakra, ou seja, esse Kakashi ainda conseguiria usar mais um clone de raio, mais 3 Chidores e também um jutsu de terra. O Kakashi também falou que a chegada do Choza pouparia o seu chakra, mas que independente disso, ele tinha um plano B, e esse plano B provavelmente foi o que o Kakashi usou depois, só que ao invés de fazer sozinho, ele no caso usou o Choji e o Choza para isso. Mas de forma geral, o que o Kakashi deveria fazer era usar aquele clone de raio que já estava feito para atacar mais uma vez o caminho Deva, talvez diretamente ou até com um segundo jutsu de raio. Enquanto isso, o Kakashi original, que estava escondido nos escombros, iria pegar o caminho Deva de guarda baixa, saindo pelo solo e acertando mortalmente com algum ataque. E bem, é fácil pressupor isso porque o caminho Deva não sabia que o Kakashi original estava ali escondido nos escombros, e mesmo sem saber da fraqueza de 5 segundos do Pain, ainda é meio óbvio que acertar o inimigo enquanto ele se defende de outro ataque e está distraído é a melhor opção, e foi basicamente isso que o Kakashi fez, distraiu o Pain com o Choza e o Choji e depois o atacou. Só não deu certo porque tinha o caminho Azura no caminho. E lembre-se que isso não é novidade, o próprio Kakashi usou a mesma estratégia contra o Fake Itachi. O Kakashi mandou um clone para atacar o Itachi, mas o objetivo nunca foi de fato o derrotar com esse ataque. O objetivo era apenas fazer o Fake Itachi abrir a guarda para o Naruto acertar o verdadeiro ataque. O próprio Shikamaru, que é muito inteligente, fala no clássico que quem é inteligente nunca ataca para valer no primeiro ataque. O segundo ataque geralmente é o ataque de verdade, e o próprio Kakashi já tinha falado que tinha um plano B. Juntando tudo isso com a estratégia que o Kakashi já tinha aplicado contra o Fake Itachi, e também vendo que ele de fato usou a mesma estratégia contra o Pain, onde ele apenas adaptou para incluir o Choza e o Choji, fica claro que a ideia de plano B que ele cita era de fato essa. O clone de raios iria atacar o caminho Deva, seja diretamente ou com mais algum ninjutsu de médio alcance. Mas como o Kakashi não usou o Kagebunshin normal, ele na verdade usou o clone de raio, então provavelmente a ideia sempre foi atacar diretamente o Pain, como na primeira vez. Só que quando entrasse em contato, o clone iria se desfazer e dar um super choque no Pain, e assim fazendo o Pain abrir a guarda, ou então obrigando o Pain a ter que se defender usando a sua repulsão. Nesse meio tempo, o Kakashi original, que estava nos escombros, iria usar o Doton para entrar no solo e surgir no chão atacando e pegando o Pain de guarda baixa. E como a gente viu, fazer o Pain usar a repulsão e depois o atacar diretamente dá certo. Na história original só não aconteceu porque o caminho Azura se intrometeu, mas sem caminho Azura o Kakashi conseguiria sim vencer o caminho Deva só na base da estratégia. E por tudo isso que eu falei, eu acredito que sim, em uma eventual continuação do combate de Kakashi vs Pain, o vencedor seria o Kakashi. Mas e aí, você concorda com isso ou tem algo a acrescentar? Se tiver, deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!